Agora eu te faço uma pergunta. Você sabe quanto tempo demora para uma empresa registrar um produto aqui no Brasil? Entre 10 e 14 anos. É o maior tempo de espera no mundo todo. Pedro Neville, lá no Rio de Janeiro, acompanha esse assunto e conta pra gente, começa contando que atualmente mais de 200 mil pedidos de patente aguardam numa fila. Pedro, que desmotivação para cientistas do nosso país. Isso mesmo, Aline. Boa tarde para você e a todo mundo que acompanha o nosso jornal. São 217 mil pedidos de patente na lista de espera do INPI, do Instituto Nacional da Propriedade Industrial. E como você falou, o Brasil é campeão mundial num ranking que ninguém gostaria de liderar, o ranking da demora para a liberação de patentes. Demora, em média, 10 anos para alguém conseguir uma patente junto ao INPI, mas, Aline, pode aumentar dependendo da área. Por exemplo, olha só, na área de computação e eletrônica, 12 anos em média. Na área de fármacos, 13 anos. Na área de telecomunicações, 14 anos. A gente está aqui num escritório de uma empresa que desenvolve peças para a área de petróleo. Vou pedir para o Gilmar mostrar aqui para a gente agora uma peça que essa empresa criou, chamada braçadeira. É uma braçadeira que une os cabos que vão da plataforma até o poço de petróleo. Quanto tempo demorou para vocês conseguirem isso? Essa aqui, 5 anos. Então, quer dizer, foi abaixo da média, que a gente citou, 10 anos, porque eles entraram com vários pedidos de urgência, porque durante essa demora já estava sendo pirateada, não é isso? Exatamente. Isso aí. Como é que foi isso? A gente, durante quando a gente desenvolveu isso, chamou a cobiça até de nosso cliente na época. E isso gerou um processo judicial e a gente só conseguiu se defender até porque a gente tinha o pedido de patente. Isso ajudou a gente. Eu acho que é importante manter isso como prioridade. Você tem uma ideia, deposita a patente, independente da demora do INPI. Acho que é normal. Em termos de Brasil, assim, o Brasil é um país complicado e o INPI é só mais um dos complicadores da gente. O Gilmar está, inclusive, dando esse recado. Pode botar aqui, Gilmar, pesado, né? 14 quilos. O Gilmar está dando um recado para os inventores, para que mantenham o intuito de conseguir a patente apesar da demora. Só que, Aline, não é tão fácil às vezes. Sabe por quê? Você tem que pagar uma anuidade para manter o processo. Então, com a demora, às vezes um invento, ele se torna obsoleto e aí a pessoa perde o interesse de manter ali o depósito daquela anuidade esperando sair. Mas no caso dele, no caso do Gilmar e da empresa aqui, valeu a pena continuar com o pedido, porque lá na frente eles conseguiram na justiça provar que eles entraram com a patente antes e conseguiram ali uma indenização em relação a essa pirataria. Aline? Uma luta, né, como você disse, mas não deveria ser uma luta patentear uma tecnologia, uma descoberta que é nossa, feita por brasileiros e quase sempre com o intuito de melhorar a saúde pública no país, que é a ponta final que a gente espera desse tipo de descoberta, principalmente na medicina, né? Pedro, te agradeço demais pelas informações e também a participação do seu entrevistado aqui com a gente. Valeu. E aqui no estúdio eu converso agora com Plínio Targa, ele é CEO da empresa BrainCare. Você vai lembrar aqui com a gente que recentemente a Cristiane Pelágio fez uma série especial sobre os avanços tecnológicos na saúde. Ela mostrou uma nova tecnologia, um sensor para medir a pressão intracraniana que foi desenvolvida por brasileiros, mas que só foi patenteada nos Estados Unidos e na Europa. Nem preciso dizer, Plínio, a perda que isso é para o nosso país. Imagino que a ideia é sempre beneficiar o Brasil. Aí tem que fazer um caminho todo ao contrário, né? Seja bem-vindo. Muito obrigado. É um desafio porque nós temos uma descoberta cientificamente extremamente relevante, que requer investimentos e esses investimentos requerem uma certa segurança de que a gente vai conseguir levar essa solução para a sociedade. É uma característica que nós temos que enfrentar no Brasil e a gente tem que lidar com isso dando para os nossos investidores e para a nossa perspectiva de negócio a realidade que nós estamos lidando. Nos Estados Unidos e na Europa a gente já conseguiu. Aqui no Brasil nós ainda estamos no aguardo de que essa liberação seja em breve concedida para a gente. Como é que isso atrapalha os planos da empresa com relação a essa tecnologia? Atrapalha por causa da insegurança jurídica que isso traz
para um investimento. Hoje nós estamos avançando mesmo com esse risco. Nós já temos o processo da Anvisa, já temos todas essas questões, de certo ponto, encaminhadas, endereçadas, mas nós estamos confiantes de que as iniciativas do INPI vão dar conta de que isso aconteça antes de que essa patente expire. Bom, só para a gente ter uma ideia, Estados Unidos e Europa, quanto tempo vocês levaram para conseguir garantir essa patente? Qual é a perspectiva aqui no Brasil? Só para a gente sentir ainda mais. Essas patentes nós entramos em 2012, ela teve um certo atraso também, até porque nós não tínhamos todo o domínio para redigir a patente como ela era requerida. Isso fez com que a gente tivesse um certo atraso. Mas a partir do momento que a gente acertou isso, em 1 ano e meio, 1 ano e 6 meses, 1 ano e meio, 18 meses, isso acho que foi a conta para a gente conseguir a patente. E aqui no Brasil, qual o momento da fila? Nós temos uma patente que está há 10 anos e nós temos essa outra patente que está há 6 anos. E como é que isso atrapalha também os planos de trazer isso para o Brasil e beneficiar o país, até porque temos tantos brasileiros envolvidos nisso, Plínio? Nós vamos correr esse risco. Nós vamos à frente, a nossa oferta já é oferta ao mercado, nós já temos uma demanda da sociedade por uma inovação que é tão impactante para a saúde, né? A gente tem um compromisso com a saúde e nós vamos correr esses riscos. Faz parte um pouco do desafio do empreendedor brasileiro. Plínio Targa, muitíssimo obrigada por compartilhar um pouco da sua experiência. A gente espera que com essa conversa aqui a gente colabore para uma conscientização, para uma mudança nos processos, enfim, para que a gente traga outras notícias no curto prazo. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado. E a gente segue falando sobre patentes aqui no Brasil. A gente lembra que o Brasil é o país com o maior tempo de espera para registro de patentes no mundo. Eu converso sobre isso agora com o presidente da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, a ABPI, o Luiz Edgar Montauri Pimenta. Luiz, muito boa tarde, estou aqui falando com você. Acho que o senhor deve ter, não sei se pôde acompanhar a minha conversa com o Plínio agora, contando da experiência que ele teve lá fora e aqui no Brasil, realidades tão diferentes. E a gente fica se perguntando por quê, qual a explicação para um tempo de espera que começa aos 10 anos e pode chegar aos 14 anos. Alguém que está querendo contribuir, que investiu tempo, muitas vezes dinheiro, cérebro, para tentar trazer evolução tecnológica para o país? Olha, isso já é um problema que vem de muitos anos. Até a atual administração do INPI tem conseguido melhorar um pouco essa demora, mas isso não se resolve com o aumento da produtividade, porque há um estoque, né, chamado backlog de patentes muito grande no INPI, hoje em torno de 230 mil pedidos de patente, que é o que gera essa inaceitável tempo de demora, alguma coisa entre os 10 e 14 anos, dependendo da área da tecnologia envolvida com essa patente. Então, esforços têm sido feitos pelo INPI, eles têm melhorado a performance nos exames dessas patentes, mas é uma coisa que só se conseguirá atender à demanda e resolver o problema do passado conferindo uma autonomia financeira ao INPI para ele poder se aparelhar, se modernizar e atender não só a demanda atual, que vem caindo exatamente por causa desse problema, mas também enfrentar essa lastimável posição brasileira nessa questão da demora da concessão das patentes. Olha, o assunto rende, mas nosso tempo aqui é curto, infelizmente. Quero agradecer muito aqui ao Luiz Edgar Montauri Pimenta. Ele é presidente da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual. Luiz, te agradeço demais a disposição. Até uma próxima. Obrigado, boa tarde. Olha, em nota, o INPI disse que o volume de pedidos de patentes recebidos é muito maior do que o número de examinadores. Segundo o Instituto, 340 profissionais trabalham para regularizar as patentes
e, segundo o Instituto, é o maior efetivo da história da instituição. Outras medidas, como melhorias em sistemas operacionais, parcerias com escritórios de outros países, criação de filas prioritárias, entre outros, ajudaram a reduzir a espera. O INPI aponta que o número de patentes concedidas cresceu 82% no primeiro semestre deste ano, na comparação com o mesmo período de 2017.